Arro! Energias positivas para você, começando mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas e infinitas possibilidades. Vem pra cá que é o momento de despertar nossa consciência aqui na rede SPTV. Essa hora de jogar a sementinha aí e você fazer sua parte. E você veio para ser um ser humano extraordinário. Só depende de você. Eu estou muito feliz de saber que é uma pessoa maravilhosa, que é um exemplo disso. Que a gente pode ser extraordinário. Não existe limitação. São infinitas possibilidades. Não existe limite. Você que se coloca nessa posição. Lembre-se, você é um ser ilimitado, infinito, extraordinário. Recebendo a amiga Ana Carolina. Tudo bem, Ana? Tudo jóia, Thiago. Um prazer estar aqui com você, com a sua audiência e poder compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos, das minhas vivências contigo. Bom demais. Gente, a Ana é terapeuta, ela é música, ela é escritora. A mulher é maravilhosa, cara. Vem fazendo uma diferença hoje no universo muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre Barra de Axis. Ana, como é que você conheceu a Barra de Axis? Olha, é uma história até engraçada, Thiago, porque eu participava de um grupo no Facebook que chamava Banco de Tempo. E que era uma filosofia muito interessante, que era você conseguir trocar principalmente serviços com outras pessoas. Só que às vezes eu tenho um serviço que você quer, mas eu não quero o serviço que você oferece. Então, às vezes, fazer a troca direta não dá tão certo. Então, no banco de tempo, a gente trocava horas. E aí você tinha um banco de horas. Para depois escolher o que você quer, né? Exatamente. Então, eu fazia um serviço com você e os créditos que você recebia, você fazia um serviço com outra pessoa. E assim a roda girava. Então, era uma proposta muito interessante. E ali, eu conheci muitas pessoas bacanas, dentre elas a Thaís Drimmel, que é daqui de Brasília também, e que é facilitadora de Access e dá vários cursos de Access também, tem várias especializações. E aí eu a conheci lá dentro do grupo e a gente se sintonizou muito fácil. E ela é o tipo de pessoa que, cara, você tem que ter por perto, porque ela vai te indicando uma coisa, te colocando uma coisa ou outra. E aí eu acabei conhecendo as barras de Axis por meio dela, outros processos corporais também. E a gente começou a fazer essas trocas, muitas vezes até diretas mesmo, sem nem passar pelo banco de tempo. E também aprendi muitas outras coisas com ela, que ela foi me indicando para outros lugares, que não necessariamente tem a ver com Axis, mas foi me indicando também outras pessoas dentro de Axis. Então, pude conhecer aí instrutores, facilitadores maravilhosos, né? E os meus primeiros cursos de Access eu fiz com a Thaís. E, primeiramente, eu fiz o curso de facelift. Legal. Foi o primeiro. Né? As barras eu achava uma coisa muito abstrata, assim, de gente. Né? É porque eu estou acostumada mais com terapias em que a gente conversa com as pessoas, entende a questão da pessoa. E é interessante você estar falando. Faz o trabalho. Porque é isso mesmo. De vez em quando eu aplico no pessoal, né? Pede as sessões. E aí, senta aí. Só isso, né? Não tem conversa, né? Exatamente. E aí aquilo parecia um pouco abstrato para mim. O facelift parecia um pouquinho menos abstrato. Então eu comecei com facelift, ela foi me apresentando MTVSS, e aí eu fui conhecendo as barras e tal. E no primeiro momento, o primeiro curso que eu quis fazer foi de facelift. E aí fiz o curso de facelift com ela. Depois de um tempo, ela me apresentando para outros facilitadores, enfim, eu acabei entrando em contato com o trabalho do André Risonho, que é um dos pouquíssimos no mundo e um dos pouquíssimos aqui no Brasil que tem as especializações de X-Men. E eu falei, meu Deus, eu preciso desse negócio, eu preciso fazer esses cursos. O que eu preciso fazer esses cursos? Ah, tem que ter o curso de barra de Axis, então tá bom. É pré-requisito, né? É pré-requisito, então tá bom. Então eu vou fazer o curso de barra de Axis só porque eu quero fazer o curso de X-Men. E foi bem assim, e num carnaval estava eu na casa de Thaís fazendo o curso de barra de Axis com ela. Para em seguida poder fazer o curso de um dia de X-Men. Né? E assim, Ana, qual foi a maior mudança negativa você percebe em você depois desse início nas ferramentas da barra de Axis?
Olha, a mentalidade começa a mudar. Eu gosto muito da parte dos processos verbais. Muito mais do que a parte dos processos corporais. Eu O gostaria... universo, como pode melhorar, né? Exatamente. É uma ferramenta, né? É uma das nossas ferramentas. Então, quando você começa a internalizar essa questão das ferramentas, e você olha assim, uau, você vê coisas acontecendo, milagres acontecendo a todo momento, sabe? Você vê coisas acontecendo assim, as mais surpreendentes possíveis. Então, assim, para dar um exemplo, eu fiz uma viagem para fazer um curso que não era de Axis, era de uma outra técnica com a qual eu trabalho também. E aí era no Rio de Janeiro, e eu fiquei num hotel, e aí aquela coisa, né, de, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para me alimentar e tal, horário de almoço, aquela coisa. Aí eu recebi uma indicação de um motorista para fazer o meu transfer do aeroporto para esse hotel. E no meio do caminho ele veio me falando, aqui nesse shopping aqui junto do hotel é onde tem o bar do Zeca Pagodinho. Aí eu já fui, antes de começar o curso, eu já fui lá ver como é que era o bar. A logística, né? A logística, entender como é que era, como é que não era, para ver se ia dar para eu ir, se não ia dar para eu ir, com toda a programação do curso e tal. Falei, não, tal dia dá para ir. E aí fui, um dia à noite, lá, e aí sentei sozinha numa mesa, e aí eu conheci um Tiago. Aí, ó. Eu estava sozinha numa mesa, eu falei assim, vou ficar aqui sozinha nessa mesa, né? Não vai acontecer nada. Chega esse Tiago para conversar comigo. E aí a conversa vai, conversa vem, era aniversário dele. Ele me chama para a mesa que estava de frente para o palco, onde estava tendo Olha show. só. E aí eu falei, gente, eu achei que eu ia ficar sozinha no rolê. E sentei, foi na mesa do aniversariante, na frente do palco. E eu, nesse dia eu até postei uma foto. E aí eu ainda escrevi justamente isso. Universo, como é que pode melhorar isso daqui? Eu venho fazer um curso maravilhoso, descubro que tem o bar do Zeca Pagodinho, venho curtir um samba do caramba, conheço uma pessoa, away, sento o aniversário do cara, ainda comi comida junto com o cara de graça e tudo. E como é que pode melhorar mais ainda, né, mano? Melhora mais, gente, tem como? Ô, Ana, o que te levou a caminhar para esse lado das terapias, né? Que eu vejo que você tem várias terapias que você desenvolve, né? Vou até falar sobre isso aqui durante o programa. O que te levou a tomar essa decisão? Vou se tornar uma terapeuta. Bem, eu fui ligada a essas questões de meditação, principalmente desde muito cedo. Quando você nasce com a doença rara, cara, sua família tenta de tudo para achar a cura. É verdade. Até a família passar ali pelo processo das 5 fases do luto e cair na aceitação, a família vai tentar de tudo. E isso envolve religiões, espiritualidade, enfim. Então eu frequentei muita coisa durante a minha infância, minha adolescência, das coisas mais variadas que você imaginar, de um extremo para o outro, né? E eu comecei a frequentar um grupo de meditação muito cedo. E fui batizada lá, vamos dizer assim, com 9 anos de idade, tive que pedir autorização especial lá em São Paulo para poder, né, que eu era realmente a pessoa mais nova que já tinha passado pelo grupo e tudo. E então, desde os meus 9, 10 anos de idade que eu medito. Que bom, cara. Então é uma coisa natural para mim. E em 2014, eu tive um câncer. E aí, nessa questão de ter que fazer cirurgia e tal, ter que ficar um tempo de licença, não sabia quantos meses ia precisar ficar de licença. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que arrumar alguma coisa para passar o meu tempo. Senão eu piro. Senão eu vou pirar. Sem trabalhar dentro de casa, numa kitnet, eu vou pirar. Aí, você pesquisa uma coisa ali de meditação que te liga a uma outra coisa, que te liga a uma outra terapia. Você assiste ali uns vídeos e tal, experimenta, gostei disso e tal. Isso aqui fez sentido para mim. Vou começar a estudar. E aí, nessa de começar a estudar e aplicar em mim e ver que as coisas funcionavam, eu falei, gente, eu posso ajudar outras pessoas com isso aqui.
Então, assim, eu me tornei terapeuta em 2015. Comecei com... A minha primeira técnica foi a EFT. E, a partir dali, eu fui evoluindo para outras técnicas que foram fazendo sentido para mim, que eu fui encontrando na jornada. Que foram a maior contribuição, né? Também tem muito isso, né? Exatamente. O Axis tem muito isso, né? A maior contribuição possível, né? Exatamente, que sejam contribuição para mim. Tanto que, assim, tem algumas técnicas que eu adoro, por exemplo, constelação familiar. Eu gosto muito de ser participante de constelação familiar. Eu adoro, já constelei algumas vezes também, mas, para mim, ainda não senti no coração de fazer um curso, né, de constelação familiar e ser terapeuta de constelação familiar. Então, é muito essa questão de bater, sabe? Como a gente diz no popular, eu acho que é interessante você estar falando, porque, assim, às vezes só o participar já é a maior contribuição, é que você precisa receber, né? Exatamente, exatamente. Então, esses grupos de trocas, esses grupos em que você pode participar, eles são muito importantes, porque, como tem a frase que diz, quem cuida de quem cuida? Verdade. Então, a gente que é terapeuta, a gente também precisa se cuidar. E aí, nisso, o doente não cura o outro doente, né? O curado que cura o doente, né? Exatamente, é aquela coisa. A gente não tem que estar curado perfeito para ser terapeuta. A gente também não pode cair nessa crença limitante, nos sabotar dessa forma. Mas a gente tem que estar constantemente nos trabalhando para poder eliminar ali o máximo de crenças que a gente puder, né? E as ferramentas de Axis são uma contribuição imensa para isso. E assim, Ana, você comentou um pouquinho dos seus pais, né? Assim, que o pai e a mãe buscam isso, né? Você falou, a doença rara, cura, dá o melhor conforto possível, né? Como é que você lidou com isso? Olha, assim, porque eu vejo que você é uma pessoa super alto astral, cara. Isso é muito bacana, né? Você não se entregou a isso, né? Exato, assim, na verdade, se a gente for parar para pensar, o conceito, o termo doença rara, ele é um termo muito recente, cara. Ele é um termo que surgiu no exterior em 2008. O termo pessoa com deficiência que a gente tem hoje, ele já passou aí por várias mudanças. Então, você tinha todos os termos pejorativos, que eu não vou citar aqui. Depois a gente evoluiu para pessoas com necessidades especiais, depois deficiente, e aí a gente foi evoluindo esses termos aí até a gente chegar no termo pessoa com deficiência. Então, eu nasci na década de 80, então é uma época em que, se a gente for parar para pensar, eu que tenho uma doença que não só me afeta a pele, ela é uma doença sistêmica, mas ela é visível externamente por meio do meu corpo. Se a gente for fazer um paralelo aqui grosseiro, na década de 80, pessoas que tinham doenças de pele como a hanseníase eram isoladas da nossa sociedade. Elas viviam em colônias isoladas, elas não tinham direito de viver em sociedade. Então, eu cresci sem saber que eu era uma pessoa com deficiência. Eu sabia que eu tinha uma doença genética. Então, se alguém me perguntava, eu tenho uma doença genética e o nome da doença é esse. E a explicação básica é essa aqui. E pronto. E, assim, com 20 anos de idade, que quando eu estava na Universidade de Brasília, cursando Ciência da Computação, que eu fui descobrir, por meio do programa de apoio, que na época era o Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, o nome, que eu fui descobrir que eu era uma pessoa com deficiência, porque eu não fazia a menor ideia. Você não tinha essa caixinha, né? Vamos dizer assim, né? Não tinha essa referência. Então, por um lado, isso foi muito bom. Verdade. Porque eu não cresci nessa limitação. Por outro lado, eu cresci praticamente sem conhecer pessoas mais velhas do que eu. Então, eu não sabia como ia ser o meu futuro. Meu futuro era totalmente incerto. Eu não tinha nenhuma perspectiva nem positiva nem negativa. Então, é muito louco isso. Mas aí eu acho que veio no momento certo eu me empoderar dessa definição, porque era uma idade em que eu já tinha consciência para poder entender dos meus direitos.
Isso é importante, verdade. Então, a partir daí, por exemplo, hoje eu sou servidora pública porque eu aprendi lá na universidade, com outros colegas com deficiência, de que existiam cotas em concurso público para pessoas com deficiência. Então, tá bom, se vocês estão me dizendo que eu sou uma pessoa com deficiência, então, opa, tem umas cotas aqui. Como é que pode melhorar, né? Então, tá bom. Então, vamos fazer concurso público concorrendo nessas cotas aqui e ver o que acontece? Né? E isso que fez com que eu conseguisse alavancar a minha vida. Então, é claro, não estou querendo florear aqui, né, romantizar nada, mas eu acho que a gente tem que pegar essa consciência para o lado positivo. Com certeza. Achei a maior contribuição, né, que a gente está falando aqui sempre, né? Tudo é um aprendizado mesmo. E como a gente olha para isso, né? Se a gente olha como uma dificuldade, é uma dificuldade. Se a gente olha como uma oportunidade, é uma oportunidade, né? É esse olhar, né? E muitas vezes a gente fala que o Axis é sair da caixinha, né? É esse sair da caixinha mesmo, né? Existe infinitas possibilidades mesmo, né? Exatamente. Eu fui sempre fora da caixinha. Eu já nasci fora da caixinha. É isso aí, universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Já convido você que está no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Toda quarta-feira aqui na rede SPTV é a hora de expandir a consciência. Joga a sementinha aí e você faz sua parte aí. Hoje o papo muito bacana, amiga Ana Carolina, essa mulher que é extraordinária. Segue @Ana com 2N, Carol F. Rocha. Vou deixar aqui no encarte, no rodapé do vídeo, para vocês poderem seguir. É um trabalho maravilhoso. Outro trabalho que eu achei muito bacana, você faz rodas de cura. Explica-me como é que funciona essa roda de cura aí. Pois é, esse foi um movimento que eu já fiz lá atrás, eu tinha dado um outro nome. Depois eu acabei parando de fazê-lo por um tempo e retomei esse ano. Foi vindo no meu coração desde o ano passado que eu tinha que retomar e resolvi retomar esse ano com esse nome. Me veio também a inspiração desse nome para poder fazer. E as rodas de cura são uma delícia. Basicamente, eu tenho um grupo no WhatsApp, né, que depois eu posso deixar aí, né, para vocês também, esse grupo, para quem quiser entrar. E ali, ao longo do mês, a gente vai definindo, conversando sobre possibilidades de temas. Então, as pessoas colocam ali as ideias de temas, né? No meu Instagram eu faço votação lá dentro do grupo, ou às vezes me vem uma inspiração. Então, por exemplo, em novembro foi uma inspiração que me veio, que foi o tema de honrar e curar os antepassados. Porque começa o mês já naquele clima de finados ali, e aí me veio essa inspiração. E outros meses eu pego as questões ali dos colegas, vejo qual o tema que a galera está mais interessada ali no momento, e eu jogo aquele tema. E como ainda é um grupo pequeno, eu ainda tenho a possibilidade de conversar com todo mundo no começo da roda. Legal. Então, a ideia é, eu coloco as pessoas para falarem o que elas entendem daquela questão, eu trago uma parte teórica do que eu compreendo, baseado no que eu conheço, sobre aquele tema, e a gente vai debatendo ali, conversando, e no final eu faço um trabalho de cura coletiva ali com todo mundo. E às vezes eu programo uma técnica, e às vezes eu programo uma técnica e na hora me vem outra técnica para usar. O campo fala, né, para você seguir. O campo fala. Não, ó, pelo que o pessoal aqui falou, vai ser isso aqui hoje. Então, surgem trabalhos incríveis, e o pessoal tem gostado muito. Vamos lá, eu achei muito bacana esse tema que você colocou, né? Como é que a gente podemos honrar os nossos antepassados? Então, na minha visão, que principalmente eu trago esse conhecimento do que eu aprendi de constelação familiar. É o seu interessante ponto de vista, né? Exatamente. É o meu interessante ponto de vista que veio do interessante ponto de vista da constelação familiar. Né? Que, para a gente honrar os pais, a gente tem que evoluir. A gente tem que ser melhor do que eles. Não no sentido pejorativo, mas sim no sentido de que, poxa, nossos pais provavelmente tiveram sonhos, muitos não puderam fazer uma faculdade, não puderam estudar adequadamente o quanto gostariam, porque não tiveram oportunidade, condições financeiras, enfim. Então, a partir do momento que você vai lá, estuda, faz uma faculdade, consegue um emprego melhor do que o que os seus pais tinham, você está honrando eles.
Você está honrando aquele 50% que seu pai te deu, 50% da sementinha ali que sua mãe te deu, e você mostrando para eles que, poxa, nossa família está indo para frente. Nossa família não está indo para trás, não. E é muito bacana você usar essa palavra nós, porque é isso mesmo, né? Todo mundo junto, né? Muito interessante do ponto de vista, eu sempre falo, acho que é você sendo feliz. Porque às vezes nossos pais têm os pontos de vista deles. Eles acham que o que é melhor pra gente, né? Só que acaba que você veio com um pensamento diferente, quer coisas diferentes e tem que seguir isso, né? E o pai e a mãe sempre vai querer o melhor. Né? E outra coisa que eu percebo também, sabe, Ana? É porque as pessoas às vezes não buscam saber a história dos seus antepassados. É verdade. Porque quando a gente começa a entender e compreender a história daquele ser humano, cara, você faz um liga, né? Fala, agora eu entendo. E aí fica mais leve para a gente compreender certos comportamentos, aceitar e modificar, né, aqueles pontos de vista que a gente tem. Porque a Constelação faz uma coisa que eu acho fantástico, né, que a PNL também faz, né, que é a ressignificação. Exatamente. É você ver aquele fato e dar uma nova emoção, um novo olhar para aquilo. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho fantástico quando a gente consegue alterar esse ponto de vista. Porque muitas vezes... como você disse, os nossos pais, né, nas limitações do ponto de vista deles, eles queriam o nosso melhor. Só que o que é melhor para eles não necessariamente é o melhor para nós. Então, se a gente fica preso naquela caixinha, é complicado. Por exemplo, se a gente for pegar a situação principalmente de nós mulheres, o tanto de mulheres que eu conheço que praticamente abriram mão das suas vidas porque tem que cuidar do pai doente, da mãe doente. E não tem mais vida. Então, que honra é essa? Em que você acha que honrar a vida do seu antepassado é você deixar de viver. É um interessante, é um bom questionamento, né? Exato. Então, esse foi um ponto, por exemplo, que rolou nessa última roda de cura. Porque, assim, a sociedade... Se você não é que deixar de lado, vamos dizer, se você também não ficar 100% ali, ela vai te discriminar, vamos dizer assim, né? Vai te ressachar. E faz todo sentido o que você está falando, porque a pessoa tem que viver também. Eu conto o caso do meu pai. Meu pai mesmo fala que ele quer ficar velho e quer ir para um asilo. Que ele entende que lá vai ser mais bem cuidado, vai ser melhor, vai ter pessoas igual a ele, da mesma idade, para poder conversar. Então ele entende que ali é um ambiente para ele viver de uma forma melhor. Que bom que ele já tem esse ponto de vista. Exatamente. Porque a maioria não tem esse ponto de vista. E eu achei assim, aí o pessoal fala assim, pô, Tiago, mas você não acha estranho? Eu falei, não, porque se ele está escolhendo isso, se ele entende que ele vai ser a melhor contribuição para ele. E outra coisa, não quer dizer que ele vai estar naquele local que a gente não possa ter convívio com ele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com certeza. Né? Tipo assim, eu vou lá, porque ali as condições são melhores até para ele mesmo. Sim. Então o que a gente vai fazer o quê? Aí vão ser verdadeira contribuição para aquela situação, né? Exato, né? E hoje a gente está vendo aí um fenômeno acontecendo em outros países de grupos de idosos se reunindo em repúblicas para eles morarem juntos. Porque faz muito mais sentido. São pessoas da mesma idade, pode se ajudar, conversar, psicologicamente, eu acredito que seja bem melhor. Né? Exatamente, né? E aí ali eles repartem ali um mesmo ambiente, repartem as despesas, contratam ali os funcionários que eventualmente forem necessários e pronto, e vão conviver ali com pessoas felizes da idade deles e tá tudo bem. Vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes, gente. Ana, agora vamos lá, cura. Eu ouvi um tempo atrás, li sobre isso e eu acredito que é verdade. Eu esqueci o nome do autor, cara, que falava assim, que todo mundo tem alguma coisa para resolver com a criança interior. Oh, algumas várias. Porque eu acho que isso é importante, a gente olhar para a criança interior, para a gente poder ser um adulto mais resolvido, vamos dizer assim, né? Com certeza, cara, com certeza. Assim, o tanto de abusos que a gente sofreu na nossa infância, e assim, aqui eu não estou colocando, né, necessariamente abusos sexuais, abusos físicos, não. Mas na minha trajetória, eu venho numa trajetória de uma mãe narcisista, que eu fui descobrir há menos de 10 anos.
Então, quando você entende que existem outras formas de abuso e que a principal forma de abuso que a maioria das pessoas não olha e tá começando a se dar um pouquinho de olhar agora, que é o abuso psicológico, você começa a entender muita coisa que aconteceu com você. Então, a gente traz muitas sequelas da nossa infância, de muita coisa que foi feita de uma maneira errada com a gente. Né? Isso pelos nossos pais, pelos nossos educadores, pelos professores, por todo o meio, né? A igreja, verdade, com os seus pontos de vista limitantes ali, né? E foi criando ali uma série de travas em você. Então, quando você vai olhar uma boa parte das terapias energéticas que a gente tem hoje, elas estão voltadas para essa questão da criança interior. Se você pegar a EFT mesmo, você tem um evento, você vai falar, tá, quando foi a primeira vez que aconteceu algo parecido com você? Ah, foi lá quando eu tinha 7 anos... E a minha babá fez tal coisa, minha mãe fez tal coisa, meu pai fez tal coisa, minha professora fez tal coisa. Então, até os 7 anos, isso a pedagogia já traz aí há muitos anos, até os 7 anos a gente é uma esponja. Tudo que disserem para a gente acredita que é verdade. A gente não tem discernimento até os 7 anos de idade. Então, tudo que acontece, a gente capta. E a gente está captando desde o nosso ventre. Então, quantas gravidezes que tiveram aí que foram inesperadas? E que quando a mulher descobriu que estava grávida, levou um susto e criou uma série de preocupações na cabeça dela de como que ela ia criar aquela criança antes de começar a amar a criança. É verdade. Então, já começa muitas vezes ali. A rejeição, muitas vezes, começa ali. As 5 feridas emocionais, cara, muitas vezes já começam dentro do útero. Então, né, qual era a situação do casal? Havia um casal? Não havia um casal? Tem isso também, né? Tem isso. Então, são tantas circunstâncias que acontecem e que... De forma alguma aqui eu estou querendo culpar as mães, gente, por favor. Mas para a gente ter esse olhar atencioso de que, sem querer, o nosso inconsciente vai para esses lugares. É o que o Axis convida, né? Quando a gente faz a barra, para quem não conhece, toca 32 pontos, que a ideia é exatamente isso, é tirar essas crostas das crenças que a gente absorve, igual você falou ali, que não são nossas. Exato. Por que você faz tal coisa? Você está fazendo tal coisa porque você quer fazer ou porque um dia alguém falou que aquilo era o certo a se fazer? Exato. Na verdade, igual você está falando da mãe, às vezes não o que a mãe fez de maldade, mas o que vem na hora? O pânico. Pânico. Né? Aquela coisa, como é que eu vou lidar com isso? E não pensou talvez na parte do acolher aquele ser que estava se gerando ali. Mas não tem nada de errado, porque a ideia do Axis é isso, a gente tirar isso. Exato. Tirar essas crenças, ver a positivo, ver as infinitas possibilidades, criar alternativas diferentes, é não se encaixar. Porque o meio quer que você se encaixote. Né? Talvez a sociedade queria que você ficasse no seu cantinho aí na cadeirinha, não poderia fazer mais nada, porque, né, não é possível. Você falou que, pode, é possível sim, vou voar, por que não? Eu vim para isso, né? Exatamente. E eu acredito em vidas passadas, então eu acredito que eu vim para cá em missão. Eu acho que o Criador, como a gente fala no Theta Healing, o Criador de tudo que ele não veio aqui para... eu vou punir você colocando você nesse corpo. Não. Eu tenho, né, a minha convicção que eu tenho e que me conforta, enfim, é de que eu escolhi estar nessa missão. Então, enquanto esse corpício aqui tiver força para estar nessa missão, ele vai estar nessa missão, cara. Qual é a missão? Cara, a missão é transformar pessoas. Transformar os lugares por onde eu passo. Essa é a missão. E é muito bacana, né? Porque para você fazer tudo isso, tem que ser tudo isso, né? Exato. E talvez o maior impacto é isso. Você precisa olhar para você e falar assim, caraca, ela faz tudo isso. Eu tô preguiçoso.
Tem que fazer! Cara, e eu ouço demais, né? E assim, por um tempo, isso até era um ponto de vista que me limitava. Entendi. Porque muitas vezes as amigas viravam assim, né? Claro, na melhor das intenções, viravam assim, lá vai você, Ana, pronta mais uma. Né? Muitas vezes as pessoas encontram comigo e contam, e aí, Ana, qual que é a novidade da agora? O que você está aprontando agora? Né? E aí, muitas vezes, eu recebia isso como um ponto de vista limitador, assim, como, poxa, eu não posso ser quem eu sou. E hoje não, hoje eu tenho a compreensão de que muitas vezes é simplesmente a maneira que elas têm de se expressar. A forma, né, de demonstrar o carinho, né? A forma de demonstrar o carinho delas e que muitas vezes a gente está interpretando errado. Isso também acontece muito no familiar, né, Ana? Porque assim, a gente é assim, se não é do nosso jeito, não foi entregue. Eu sempre às vezes falo pra minha esposa, não é porque você acha que não está sendo amada que você não está sendo amada. Né? Porque às vezes a forma da pessoa expressar um amor é de uma forma e você queria da outra forma, né? E aí você desvalida tudo aquilo que fazia diferença para você, se você mudasse um pouquinho o ponto de vista, né? Exatamente. Quando você lê o livro As 5 Linguagens do Amor, você começa a entender isso daí. Você já leu, Tiago? Já. Pois é. Cada um tem uma forma de receber, né? Então assim, quando você começa a entender quais são as linguagens do amor que eu gosto de receber, quais são as linguagens do amor que eu gosto de dar? Quais são as linguagens do amor que o meu parceiro, que o meu filho, que a minha mãe, meu pai gostam de receber? Eu tenho uma história muito interessante sobre isso, que não necessariamente é uma linguagem do amor, mas que eu acho que ilustra pra caramba. Meu irmão, eu tenho só um irmão. Eu tenho um irmão mais velho, 6 anos mais velho. E por muitos anos ele tinha o costume de dar vale presente para mim e para minha mãe. E eu ficava pé da vida, porque eu não dirigia ainda. Então ia ser mais trabalhoso para você, vamos dizer assim, né? Exato. Então aí eu dependia da minha mãe estar com vontade de ir no shopping para eu poder ir lá trocar aquele vale presente. Então eu ficava possessa de ganhar vale presente. Possessa. Até um belo dia em que eu descobri que o sonho do meu irmão era que a gente desse vale presente para ele. E meu irmão ainda faz aniversário em janeiro. Então a gente se descabelava para arrumar presente de Natal. E depois de janeiro, sabe? E aí a gente não comprava junto, porque antes do Natal os presentes estão mais caros. Aí esperava da primeira semana de janeiro para as coisas entrarem em promoção para comprar o presente de aniversário do meu irmão. E aí era sempre aquela dificuldade para escolher presente, aquela coisa de, escolher presente para homem, você tem menos opção, e não sei o que e tal. E aí, cara, no dia que eu descobri que ele confessou que o sonho dele era ganhar vale presente, aí eu entendi. Por que eu ganhei vale presente todos aqueles anos? Porque ele estava tentando jogar na nossa cara. Pelo amor de Deus, me dá vale presente. E a gente não entendia. E é interessante, porque estava dando o que queria receber, né? Exatamente, ele estava dando o que ele queria receber. E a gente não entendeu a mensagem. E esse fruto é bom, porque podia guardar o vale presente e janeiro dava pra ele, né? Exato! O dele mesmo, né? O dele mesmo, podia. Aí, cara, no dia que eu pude ir no shopping com ele, na semana do aniversário dele, e eu falei assim, eu tinha que trocar alguma coisa numa livraria. Aí eu falei assim, vou te dar um vale presente da livraria. Aí o olho dele brilhou assim. Nossa, que coisa maravilhosa. Porque eu estava juntando dinheiro para poder comprar tal coisa. Tá, para comprar um Kindle, era. Para comprar um Kindle, então agora falta só tantos reais para comprar um Kindle. Que maravilhoso. Com o vale presente que você me deu. E o olho dele brilhava. Sabe? Mas aí também tem uma questão muito interessante, né? Que a gente tem que amadurecer nas relações, né? É falar. É aprender a falar. Falar o que a gente gosta, falar aquilo que talvez a gente não gosta também, da forma que a gente, né, quer receber. Porque aí vai tendo esse alinhamento. Porque, igual a Gosto falou, às vezes a pessoa tem a maior boa vontade do mundo, mas pra você não vai fazer tanta diferença, porque não é da forma que você queria receber, igual o teu irmão, né? Ele não queria o presente, queria o vale presente, né? Exato. Porque a gente passa talvez a vida toda
sem chegar, talvez, ter uma conversa sincera com o nosso pai, com a nossa mãe, ou com o nosso cônjuge, né, com o nosso filho. E não tem nada de errado em conversar e fazer esses alinhamentos, né, Ana? Com certeza. Eu tenho uma frase que eu aprendi com uma ex-chefe minha e que é minha amiga até hoje, que é: o óbvio tem que ser dito. E muitas vezes a gente cai na burrice de não falar o óbvio, porque a gente acha que o outro está compreendendo a mesma coisa que a gente, e ele não está. Minha esposa fala direto: eu não tenho bola de cristal. É. Eu não tô na tua cabeça, né? Exatamente. Então, toda vez que acontece alguma situação que eu percebo esse problema de comunicação, eu, putz, o óbvio tinha que ser dito e não foi dito. Vamos lá, vamos lembrar de falar o óbvio, né? É importantíssimo. Outra coisa que eu acho interessante, essa questão da cura, né? É a gente ter essa coragem de olhar para essa ferida, né? E de assim, cara, eu tenho essa ferida, e aí, como é que eu vou resolver isso? De que forma eu vou lidar? Porque eu só transformo aquilo que eu conheço, né? Assim, e aí quem está nos assistindo, tenha coragem de olhar para suas feridas. Busque, né, o melhor profissional para atender naquela questão, mas não deixe de olhar para dentro, não. Eu acho que evoluir é sobre isso, né? A gente olhar o que a gente precisa melhorar, ter essa coragem de olhar para as sombras, para a gente poder evoluir, né? Exato. E é muito importante, por exemplo, você como homem está aqui fazendo esse programa, porque isso é muito pior para a criação masculina. Porque na criação masculina a gente tem toda essa questão de o homem não pode chorar, o homem não pode expressar sentimento, o homem tem que se mostrar... Como fosse uma fraqueza, né? Não pode mostrar fraqueza, tem que ser o forte o tempo inteiro. E ele não, normalmente ele não trabalha essas questões. Ele não tem coragem de olhar para dentro as suas questões e trabalhar as suas questões. Então, eu acho que é muito importante homens como você estarem à frente de programas como esse, para mostrar que homens também podem fazer esse trabalho de cura interna, de olhar para dentro. Devem, né? Eu acho assim, igual eu falo, acho que quanto mais aí o homem ou a mulher, o ser humano, ele se cura, ele vai curar os outros. O melhor vai ser o comportamento dele no meio da família, do trabalho, no próprio ambiente, né, social também, porque ele vai querer ter um comportamento para gerar valor para os outros, para gerar um ambiente melhor. Exato. Então, assim, eu acho que é bom para todo mundo ganha com isso, né? É um ganha-ganha. É um ganha-ganha total, Thiago. E é isso aí. Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem. Vem pra cá que é hora de expandir a consciência. Hoje um papo maravilhoso com a amiga Ana. Foi só uma barra de arte. Já convido você que tá aí no YouTube. Se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Vou falar coisa interessante que eu vi lá. Eu stalkei você. Então segue a Ana lá. Ana Carol F. Rocha, cara. Porque a mulher aí é um exemplo de ser humano. E nos inspira, cara. Então, se você for lá, vai se inspirar. Você vai querer fazer uma transformação na sua vida. O que é esse tal de divórcio energético? Eu vi lá que você faz de divórcio energético. Como é que é isso aí? Uau, vamos lá. Divórcio energético é uma técnica muito bacana que ela tem esse termo divórcio energético, ele tem a sua origem no Theta Healing. Então, no Theta Healing, desde o nível básico, a gente já começa a estudar sobre divórcio energético. Mas, na verdade, quando a gente vai analisar, o mesmo conceito está em outras técnicas também. Então, no Ho'oponopono a gente também tem o conceito e na cura prânica a gente também tem o mesmo conceito, que é o quê? Toda pessoa com a qual a gente se relaciona, e não só as pessoas, mas como a gente diria no Axis, as entidades também, né? Explicando aqui para o pessoal, entidade é essa caneca, é esse microfone, é essa cadeira. Né? É o meu trabalho, é a minha casa. Tudo isso são entidades, gente. Então, toda vez que a gente convive com alguma entidade, a gente cria um laço energético com essa entidade. O famoso apego, né? Exatamente, que é o famoso apego. E o que acontece? Se você encontrou com a pessoa ali uma vez, e tudo bem, não aconteceu nada de extraordinário, e você nunca mais encontrou com a pessoa, seu laço vai se romper e tá tudo certo. Agora, quando você convive com aquela pessoa, com aquela entidade, com aquela casa, com aquele emprego, com aquele carro, com aquela cidade, com aquela vizinhança, e
você vai retroalimentando aquilo, você vai criando um elo cada vez mais forte. E isso muitas vezes está travando a sua vida. Eu vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz semana passada. Uma pessoa que estava com a vida acadêmica travada porque ela teve um problema com um ex-orientador dela. E isso travou o restante da vida acadêmica dela. Então, eu fui fazer um divórcio energético para quê? Para a gente cortar esse laço que vinha alimentando essa negatividade para que isso não continue se perpetuando. Porque como ela não tem mais contato com ele, ela não vai retroalimentar. É verdade. Então, é uma técnica muito bacana. E assim, no Ho'oponopono, que é muito mais do que as 4 frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Gente, o Ho'oponopono é muito mais profundo do que isso. A gente tem o conceito dos cordões Aka, que também são esses elos. Na cura prânica, que é outra técnica com a qual eu trabalho, que a gente trabalha alinhamento, energização, limpeza dos chakras, a gente chama de elos. Então, todas essas técnicas trabalham com esse corte desses elos, desses cordões, desses laços. Então, no meu trabalho de divórcio energético, eu uso a base do Theta Healing e eu acrescento também elementos do Ho'oponopono e da cura prânica que vão complementar para a gente fazer esse corte de uma maneira muito mais efetiva. E assim, Ana, é interessante que esse dia eu fiz uma sessão num casal de colega meu de Barra de Axis, né? E eles são corretores de imóvel. Uhum. E aí comentando, pô, Thiago, eu não consigo vender um prédio, não sei o que, tal, ninguém compra, tal. Eu falei assim, você já conversou com o prédio? Cara, tu é doido, cara, como assim? Falei, conversar com o prédio. Sim. Aí ele ficou assim, mas como assim? Fala assim, chega assim, prédio, o que requer para que a gente possa te vender? Ou assim, o prédio, vamos procurar alguém que vai te valorizar, já que o outro não quer, tá desfazendo de você. E aí tinha uma coisa interessante, que era o preço. Que o preço do prédio estava abaixo do valor de mercado. E não estava vendendo. Eu falei assim, vem cá, já pensou em aumentar o preço? Mas como assim, Thiago? Não tá vendendo nem abaixo. Eu falei, se fosse você gostaria de ser desvalorizado? Aí ele falou assim, aí quando eu comecei a falar isso, ele falou assim, Thiago, caraca, arrepiou tudo aqui. Aí eu falei assim, faz o teste, o que custa tentar? Porque às vezes você tá desvalorizando, cara. E ele quer valorização. Começa a conversar para você entender e compreender isso, né? Para você poder achar qual a melhor alternativa para você poder vender o prédio. Mas foi muito interessante. Eu falei assim, cara, eu vou falar com o prédio. Fala com o prédio, cara. Conversa com o prédio, né? Exatamente, né? No Axis a gente aprende isso, né? A gente aprende sobre as entidades e que a gente pode conversar com tudo. Tudo é energia, né? Tudo é energia, frequência. Tudo. Né? E mesmo que aos nossos olhos seja um ser inanimado, mas ele é energia. Então ele sente também. E igual nesse caso você falou, é interessante sobre isso, porque assim, é os pontos de vista que a gente cria, né? Igual no caso dessa pessoa. Talvez ela criou uma frustração porque aquela pessoa talvez não superou a expectativa que ela esperava, né? Só que tem outras pessoas diferentes, né? Tem outros pontos de vista de ver isso, como é que você vai encarar isso, né? Porque aí você cria uma nova áurea para aquilo e para você poder caminhar. Porque às vezes também está muito preso a pontos de vista que já não tem mais nenhum valor hoje, né? É verdade. É verdade. Então a gente tem que estar sempre revendo os nossos pontos de vista. Sempre revendo. Porque muitas vezes, se a gente for parar para pensar o nosso ponto de vista de 1 ano atrás, já não é o mesmo hoje. Já não é o mesmo hoje. E tá tudo bem. Tanto que o Axis fala, né? Cada 10 segundos, Exato. Fazer uma escolha que seja uma contribuição para você, né? Principalmente para você ser essa eterna evolução. Né? O de ontem já foi, o de hoje é outra coisa, né? E o que é bacana? Gente, você pode mudar a todo momento. A coisa maravilhosa, até mais leve, né? Quando você fala, você pode mudar. Não faz sentido? Vamos mudar para fazer sentido, né? Não está sendo contribuição? Vamos fazer para que seja contribuição. E aí que é uma bacana. Olha essa coisa maravilhosa, que não tem como culpar ninguém, é só você. É você que faz a sua escolha.
Entendeu? Isso que é importante, que a gente fala muito sobre o estado consciente, que é exatamente o que eu falo. Para mim, o estado consciente é o quê? É você estar consciente o que vai ser a maior contribuição para você. Exato. Né? Exato. Destruindo todas essas crenças, desconstruindo e construindo tudo de novo. Porque é sobre isso, né? Eu tinha um cara que eu fazia... Eu esqueci a terapia de dança, esqueci o nome agora. Biodança. E a gente fez infelizmente a turma fechou porque eram poucas pessoas. E aí fizemos uma despedida, né? E ele tinha na cabeça dele que ele ia morrer com 70 e poucos anos, não sei o que. Aí falava lá, né? E aí na despedida eu falei assim, cara, vamos destruir, descriar isso aí? Ele, como assim, Thiago? Bora? Tu vai morrer hoje. Ele... Como assim? Tu vai morrer hoje, irmão. Tu vai deitar e vai morrer. E amanhã vai nascer um novo ser humano. Aí ele olhou assim, cara, tira isso da sua cabeça. Viva a vida. Por que você tá se limitando a viver tal idade, que vai morrer de tal jeito? Cara, destrui tudo isso. Isso é muito mais do que isso, cara. E às vezes a gente fica pegado nesses pontos de vista que não são contribuição pra gente, né? Exatamente, exatamente. Então, destruir, descriar, cara, é a todo momento. É isso aí. Vamos que vamos! Universo! Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Vem pra cá que é hora de despertar a consciência aqui na rede SPTV. Se tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Rapaz, essa mulher aqui é fera. Tem mais coisa aqui. E como é que surgiu? Como é que foi? Você acordou um dia e falou assim... enjoei disso aqui, eu vou ser escritora. Como é que surge essa questão de se tornar uma escritora, compositora, cantora, né? Na verdade, isso aí eu já nasci, cara. Eita! Eu já nasci artista. Então, se você perguntasse pra Aninha de 4, 5 anos de idade o que ela queria ser cantora e compositora. E tá sendo, né? Estou sendo. E é muito louco isso, porque eu comecei a escrever muito cedo. O meu primeiro poema eu escrevi com 4 anos de idade. Na verdade, eu criei o poema e eu tive que pedir para outra pessoa escrever, porque eu nem sabia escrever ainda todas as palavras que eu queria escrever. E eu comecei a escrever muita coisa. Muita coisa. Mas a maioria das coisas que eu escrevia eram desabafos de dentro de mim. Botando para fora, né? Então, as pessoas estavam acostumadas a me ver sempre alegre, sempre de bem com a vida. E os meus textos não necessariamente estão aí, por eles serem realmente esses desabafos da alma. E quando foi chegando a adolescência ali e tal, você tem os amigos ali, você quer mostrar para um amigo, para outro amigo, e a galera ia me desestimulando. E a galera virava para mim e falava assim, coisas do tipo, Ana, você tá bem? Eu falava, não, agora eu já tô ótima, eu escrevi, botei no papel, agora eu já tô ótima, já botei para fora. Agora já passou. Aí, não, porque você tá precisando de ajuda e não sei o quê. Não, já tô ótima, já pus para fora. E isso foi me limitando, cara. Isso foi me limitando. E eu fui crescendo e eu tinha essa necessidade de aprovação. Quando você tem um familiar que não te aprova, que foi o meu caso, né, de ter uma mãe que normalmente ela me desaprovava, você acaba criando essa necessidade de aprovação dos outros. E eu não recebi a aprovação de ninguém. E aí eu falei, eu vou parar de escrever, por que eu estou fazendo isso? E aí eu simplesmente parei de escrever, tinha um monte de pasta, com um monte de papel, de um monte de rascunho. Um dia eu resolvi passar tudo para o computador, mas ficou lá. E, ok, né? Foram surgindo aí as redes sociais, então eu começava a escrever coisas nas redes sociais, muito nesse estilo crônica do dia a dia, né? Nas redes sociais. E teve um período que eu tive um blog, mas eu nunca publiquei nenhum poema meu nesse blog, era só essa questão de crônica do dia a dia. Mas escrevia tudo. E o mais incrível é que na época dos blogs a gente não tinha essa reciprocidade como a gente tem hoje. A interação do essa interação público, né? Que a gente tem hoje. Então você não sabia que as pessoas estavam lendo, mas tinha uma galera lendo. Eu tinha colegas de trabalho que eu nunca imaginava que eles estavam lendo. Que maravilha. E aí, teve umas 2 vezes que eu parei de escrever no blog. Então, teve uma vez que eu parei, fechei para balanço, mas depois eu voltei a escrever. E aí, teve a vez que eu parei mesmo. E aí,
quando eu fazia essas pausas e colocava uma mensagem lá de, ó, esse blog vai estar suspenso por tempo indeterminado e não sei o quê, aí eu começava a encontrar com umas pessoas aleatórias me dizendo, Ana, não para de escrever, não. Eu, para de escrever o quê? Não, o seu blog lá. Eu, como assim? Você lê aquilo? Sabe? Mas o fato de eu ter o blog fez com que eu recebesse um convite para participar de um livro, para participar de uma coletânea. E aí, quando eu tive essa oportunidade de participar de uma coletânea, que foi a coletânea Lacunas, que teve os volumes 1 e 2, o volume 1 já está esgotado, e o volume 2 ainda tem algumas unidades ainda à venda. Quando eu tive a oportunidade de publicar nessa coletânea, eu falei, uau, então realmente isso aqui faz sentido. E quando as pessoas começaram a ler o que eu escrevia, eu já não recebia mais crítica. Cara, é uma coisa fantástica, porque assim, sabe, Ana, a melhor forma de a gente passar essa missão nossa ou inspirar as pessoas é sendo a gente de verdade. Você vê, você teve um momento, você parou, falou, não, isso aqui não tá legal, porque as pessoas falaram pra você que não era legal, mas no fundo você queria fazer aquilo. Exato. E a partir do momento que você encarou, vou fazer, e às vezes o negócio falou, nem era pros outros, que eu percebi que era, o negócio falou, desabafo, as pessoas foram de encontro, pô, isso faz sentido, isso é contribuição. Exato. Porque assim, isso que é o convite do Axis, pessoal, é você ser você mesmo, do seu jeito. Não faz sentido eu querer ser a Ana e a Ana ser o Thiago. Porque a gente veio para ser quem a gente é. Da forma que a gente é, do nosso jeitinho. Exatamente. Né? Do jeito igual você, no teu caso, eu gosto de escrever, cantar, no meu caso, de usar a comunicação. E tá tudo bem com isso, cada um tem a sua forma. Exato. Qual é o grande erro da gente? A gente quer enquadrar, numa caixinha que as pessoas falam, né? Ana, pra que você tá escrevendo isso? Exato. Ana, não faz sentido, tu tá doente? Você não tá não sei o quê? Mas que bacana, você mudou o meio. Cara, isso aqui é legal, pô. Pô, para não. Exatamente. Porque você foi quem você veio pra ser. Né? Sua maior contribuição pro universo, né? Isso é fantástico, cara. Parabéns. Eu amo quem tem coragem de ser ela de verdade. Pois é. E aí, essa questão foi evoluindo, né? Eu passei muitos anos na dança. Eu dancei por quase 10 anos. Depois, né, eu tenho uma doença que ela é degenerativa, então depois ela já não foi me permitindo mais dançar. E eu falei, gente, eu sou artista, eu preciso de arte, eu preciso achar outra forma de arte. Então, assim, praticamente na hora que eu parei de dançar, surgiu essa oportunidade do livro. Então, foi uma lacuna, né? O livro chama Lacunas e é muito significativo por causa disso, porque eu estava precisando preencher uma lacuna e ele veio preencher essa lacuna. E aí, depois disso, eu não parei. Né? E como a gente tem aqui, como pode melhorar, né? Um livro foi levando a outro, que foi fazendo uma conexão, e eu fui conhecer a academia de letras do meu bairro vizinho, e já entrei para a academia, e as coisas foram fluindo, e a questão da música fluiu também, até que eu resolvi que eu tinha que também colocar as músicas para o mundo, né? Não só elas de maneira escrita, mas de maneira sonora também. E aí eu resolvi gravar um álbum, né? Ano passado eu fiz as gravações, né? Esse ano, né, ele foi lançado, né? E aí eu sigo com esse trabalho artístico, porque é o alimento para minha alma, cara. Uma coisa bacana, né? Que você falou agora, é o alimento para minha alma. Gente, faz pra você. Muita gente me procura, eu fiz rádio há muito tempo, né? E o pessoal, por que você faz rádio, audiência? Eu falei, cara, eu faço pra mim. Toda vez que eu sento nesse banquinho aqui, eu gosto disso aqui, de ouvir história, de me inspirar. Se vai ter 1, 2, 3, não sei, cara. Um dia um amigo meu falou assim, Thiago, cuidado que o vídeo vai flopar. Eu falei, não tô preocupado. Porque vai chegar pra quem tem que chegar. Exatamente. Se eu tô aqui com você, é porque eu tenho que aprender uma coisa com você. E eu tô disposto, aberto a aprender. E quem tá aí nos assistindo também vai aprender. Se for uma pessoa, vai pegar, pô, faz sentido pra mim. Exato. Porque é sobre isso, né? A gente tá naquela questão das multidões, sei o quê. E você tá bem? Você tá feliz que tá fazendo? Outra coisa, você tá aproveitando o momento? Igual você. Cara, eu dancei, aproveitei pra caramba. Acabou, vamos pro próximo. Vamos aproveitar o próximo, né? Então vamos aproveitar o máximo disso, né? Tem algum poema que você possa recitar pra nós? Eu queria ouvir um poema seu. Um poema? Uai, vamos lá.
Deixa eu pegar um aqui. Por enquanto que ela tá aí Não pegando o tinha poema, preparado. gente, vai aí, ó, se inscreva, compartilha, deixa seu comentário, isso é muito importante também pra gente poder alcançar mais pessoas. Lembrando que estamos aqui toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na rede SPTV, que esse momento a gente aprender um com os outros, né? Que é a expansão de consciência. E a gente aprende um com o outro, joga a sementinha aí. Espero que você possa se inspirar também, porque você veio para ser um ser humano, quer dizer, você veio e você é um ser humano extraordinário. Infelizmente, talvez você ainda está na caixinha das crenças, dos amigos. Você é muito mais do que isso, cara. Pode ter certeza, você veio para fazer coisas maiores e grandiosas para sua vida. Achou, minha amiga Ana? Vamos lá. Vamos lá, poema da Ana aí. Vamos lá. Como eu falei, né, os poemas, eles são sempre, normalmente eles são desabafos. Então vamos lá. Tranquilo. Então esse aqui é o Antítese. O calor me dá agonia. A carne crua nunca esfria. Imóvel, indisposta, indisponível, indispensável, irresponsável, caindo no abismo da solidão. Se joga, se fecha, se isola, se cria na minha casa vazia. Um tiro no escuro, um viver sem rumo, um salto profundo e fim. Maravilhoso, cara. E assim, Ana, é muito bacana que você traz essa questão do colocar pra fora. Gente, o que gera doença, gera tristeza, depressão, é você prender isso. Eu tive a oportunidade de fazer biodance por um período, também sou igual você, eu gosto sempre de aprender algo novo, de estar ali conhecendo as pessoas, né? E foi maravilhoso, e pra época foi muito sentido pra mim. Né? Que eu lido com pessoas, sou síndico, então assim, é muita pressão, reclamação, que coisa toda. Então, se você não tiver um local pra você botar tudo isso pra fora, você fica doente. E a gente tem que ter esse hábito de buscar terapia, terapeutas, ou pode ser a dança, biodança, cantar, escrever, o que for. Quanto mais você coloca pra fora, mais você vai se curando disso, né, Ana? Exatamente. Muitas vezes um esporte também pode ser. Também pode ser uma excelente opção para você colocar para fora. Então, a gente precisa realmente ter maneiras saudáveis de colocar para fora. E a arte, para mim, sempre foi essa maneira saudável. De eu conseguir colocar para fora e conseguir fazer desse limão uma mousse de limão, uma limonada, uma torta de limão, várias coisinhas de limão. Tem um livro, você foi coautora dele, né? Que é o Liberte-se, né? Sim. Como é que funciona? Cada um falava de um tema. Qual tema você falou nesse livro? Bem, exatamente. Nesse livro, a gente reuniu psicólogos, terapeutas e coaches. E a ideia era cada um contar uma história da sua vida em que precisou se libertar de alguma coisa. Bom, eu fiquei curioso. Qual foi a história que você contou? Eu contei sobre relacionamentos tóxicos. E como que eu me libertei. E o bacana desse livro é que ele não é só simplesmente um compilado de histórias. Mas como tem profissionais ali por trás, ele é um livro teórico e prático. Então, em todo capítulo, além da história, tem uma ferramenta que você pode usar, que você pode aprender e aplicar na sua vida. Então, isso que é o mais interessante desse livro. É que ele é um livro, ao mesmo tempo, de histórias, mas é um livro prático. Ferramentas, né? De ferramentas. Você não fica ali só na leitura. E eu vou dizer, a galera daqui de Brasília gosta, viu? Que bom. Se você tiver vontade de falar, como é que você fez para sair desse relacionamento? Porque às vezes tem muita gente que está nos assistindo aqui que está num relacionamento tóxico. Sim. Como é que você fez para sair, para se libertar disso? Bem, primeira coisa foi, eu precisei cair em um processo depressivo. Às vezes eu brinco que eu sou meio poliana, porque, como eu disse, do limão eu consigo fazer várias coisas. Então, muitas vezes, situações que são muito desagradáveis para uma pessoa, eu consigo tirar lições assim do lodo, da lama. Então, eu passei por um processo de depressão, porque eu não aguentava mais viver naquele ambiente familiar, e eu não tinha perspectiva nenhuma. Como sendo uma pessoa com deficiência, mesmo que eu não era cadeirante ainda, eu era uma pessoa com mobilidade reduzida na época, mas, né, toda a criação que eu tive é de que eu não era capaz. Então, né, sair de casa, só se eu fosse casar.
E aí eu ia ficar presa ao marido. Outra coisa, né? A outra coisa. E então eu precisei cair nesse processo de depressão. Eu pedi para ir para uma clínica e eu fiquei 21 dias numa clínica. E nessa clínica, o que me curou não foram as terapias da clínica, não foram as meditações. Foi uma pessoa que estava na clínica internada também, que era servidora pública também. A gente acabou fazendo amizade dentro da clínica, a gente acabou convivendo ali dentro da clínica. E um dia ela virou para mim e falou assim: Ana, eu consegui uma autorização, porque ela estava estudando inglês, eu fui professora de inglês por muitos anos, consegui uma autorização para eu poder ir no quarto dela ensinar inglês. E é claro, ensinava inglês para ela e depois ficava conversando. Mas, se perguntasse qualquer coisa, eu tinha como provar que eu tinha explicado tais e tais conteúdos para ela naquele dia. E aí um dia ela virou assim para mim e me chamou para um papo reto, assim, falou assim: Ana, vamos lá. Eu sei mais ou menos quanto você ganha, você sabe mais ou menos quanto eu ganho. Beleza? Beleza. Porque a gente sabe o cargo uma da outra já. Então, a parte mais difícil, que é cuidar da sua saúde, você dá conta de fazer. Né? Porque eu cuidava de mim sozinha na clínica. Né? Claro, na clínica você não pode ficar sozinho, infelizmente você tem que ter assistência ali dos funcionários, da supervisão, né? Mas eu não precisaria daquela supervisão para me cuidar. Era por causa da clínica, enfim. E aí ela falou assim: Ana, você pode ir morar sozinha. Você tem renda para ir morar sozinha. Aí eu, não, mas eu não posso, eu não faço nenhum serviço de casa, eu não dou conta de fazer nenhum serviço de casa. Aí ela: ué, Ana, eu estou aqui boazinha com o meu corpo aqui, eu tenho uma empregada, ué. A empregada faz o serviço de casa. Aí ela, você pode ter uma diarista, ué. Você tem recurso para pagar? Você tem recurso para pagar uma diarista 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, se você precisar? Você tem recurso para isso. Aí eu fiquei uns 2 dias pensando naquilo, cara. Aí eu falei: você tem razão. Aí eu virei para os médicos da clínica e falei assim: não, eu quero sair daqui da clínica. Aí: você quer sair por quê? Não, eu não quero mais me matar, não. Eu vou comprar um apartamento. Eu vou viver, né? Aí o médico olhou para mim assim com aquela cara: vou fazer isso. E aí, cara, eu fui sozinha comprar um apartamento. Porque eu sabia que se eu falasse com alguém, todo mundo ia me reprovar. Então, eu lidei com corretor sozinha, eu fui em obra sozinha, eu conversei com engenheiro, com mestre de obra, tudo. Comprei meu prédio com as paredes no tijolo, sem reboco. E fui morar. E o mais incrível, assim, foi a primeira noite que eu pude deitar na minha cama, olhar pro teto assim, e falar assim: uau, isso aqui é meu. Eu posso fazer, eu posso ser eu aqui dentro. Eu posso fazer o que eu quiser. Não está presa aqui mais dentro. nada, né? Eu não estou presa, Thiago. Eu era aquela pessoa que nos primeiros meses, se eu derrubava um negócio no chão, eu começava a rir. Eu tinha crise de riso. Porque eu falava: gente, eu posso derrubar um negócio no chão e não levar uma bronca. Porque caiu no chão. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Gente, eu quebrei um copo. E tá tudo bem. Eu vou juntar os caquinhos do copo, jogar o copo fora e tá tudo bem. Sabe? Então, cara, eu precisei passar por esse momento. Não, como eu sempre falo, não estou romantizando. Não estou dizendo que foram 21 dias fáceis, não. Né? Você ficar 21 dias numa clínica... Não é fácil. Né? Não é fácil, não é para os fracos. É para os fortes. Verdade. Né? Mas eu era da que eu participava de tudo que eu podia participar dentro da clínica. Tinha aula de pintura e não sei o quê. Tem habilidade nenhuma manual. Vou para aula de pintura de não sei o que lá. Pinturinha de pano de prato. Vou lá pintar pano de prato. Ver o que é que acontece. Tenho oração com o pastor. Pastor? Tá lá, vou lá ver qual é do pastor. Tem atividade não sei das quantas. Vou lá.
Sabe? Então, eu tentei manter minha cabeça ocupada o máximo que eu pude naquele lugar, né? E o meu segredo é justamente esse, é manter a minha cabeça ocupada. Eu preciso manter a minha cabeça ocupada, porque eu sei o tamanho do buraco. Se eu mantê-la desocupada, eu vou para o buraco. E eu não quero voltar para o buraco. E é interessante, né? Para mim, esse mês de outubro foi um mês muito complicado, sabe? No condomínio, essas coisas. E aí, um dia eu tava lá em casa, falei pra minha esposa, falei assim, cara, a gente que é do Axis, a gente sabe que o caos é bom. Porque, na verdade, o caos é bom. O caos é criação, tá, pessoal? Não é coisa ruim, não. Se tentar um caos, porque tá criando ali. As peças estão se mexendo para aquilo que você pediu possa vir, até pro novo sair, pro o velho sair, pro novo chegar. E eu falei assim pra minha esposa, assim, cara, é o seguinte, você pode estar no meio do turbilhão, da tempestade. Eu moro na tempestade, não pode estar dentro de você. Porque aí o bicho pega. Porque aí você não sabe quem você é, aquela confusão de sentimentos, como lidar com isso, né? E é muito bacana quando a gente tem uma pessoa igual você que tem essa mente aberta, busca esse conhecimento e, assim, inspiração total pra gente, tá? Já estamos na reta final do nosso bate-papo. Queria ter mais tempo, porque eu sei que você tem muito conteúdo a passar. Já fica o convite pra gente vir aqui falar de outros temas também. Com certeza. E, assim, parabéns por você se aceitar e ser a sua melhor versão. Porque é isso que nos inspira. Com certeza. Tantas pessoas estão aí, às vezes, gente, é isso, é você ser a sua melhor versão. Porque às vezes é isso que vai inspirar o mundo, isso vai inspirar você. Exatamente. E o importante é ser a melhor versão que você pode ser hoje. Muitas vezes a gente está preso na melhor versão que a gente já foi. E já foi, né? E já foi. E tem coisas que já foram na nossa vida e que elas não vão voltar nunca mais. Então, destrói e descria, né? Destrói e descria, gente. E como diz o Axis, né? Que a gente sempre fala, né? O ano que... né, principalmente agora, final de ano, a gente fala, não, o ano que vem vai ser o melhor ano da minha vida. E no Axis a gente aprende. É o melhor ano da sua vida até agora. Então, é sobre isso. É sobre você destruir e recriar a todo momento. E às vezes é difícil você não se comparar com o seu eu do passado. Mas, porque você compara o quê? O bom do passado com o ruim de hoje. Mas se você parar para comparar o bom de hoje com o ruim do passado, você vai ver que você está muito melhor. Tudo é como você olha, né? A forma que você olha. Ana, gratidão, minha amiga, pelo bate-papo, que eu tenho certeza que você vai colher muitas coisas prósperas na sua vida, né? Pelo ser humano que você é, a inspiração que você é. E que bacana, fiquei muito feliz de conhecer você. Obrigado, Estela, por indicar, né? E já fica aí o convite para vir em outros momentos para a gente falar de outros temas também. E aí sim, cara, continua sendo esse eterno poema aí, escrevendo, inspirando as pessoas. Tem uma pergunta final para você. Tá preparada para a pergunta final? Vamos lá. Vamos lá, então. A pergunta final é, Ana, o universo, como pode melhorar? Bem, pode melhorar a partir do momento, como a gente falou hoje, quando você é você. E eu acho que o Axis ensina muito para a gente isso. A gente ser a gente mesmo. E eu faço o convite que é um universo pouquíssimo explorado do Axis, que é o universo dos X-Men. Mesmo que você ache que seja nada a ver, mas se dá uma chance, pelo menos, de entender do que se trata. Para ver se você se... Não é questão de se enquadrar, porque não adianta você querer sair de uma caixinha e entrar em outra. Mas é questão de você compreender por que muitas vezes você é tão incompreendido pelo mundo. E aí, quando você tem essa consciência de que você faz parte de um grupo seleto de pessoas que não se encaixam em lugar nenhum, poxa, aí você se torna contribuição. A gente não veio para se encaixar, né? Essa é a grande questão, né? A gente não veio para se encaixar. A gente veio para voar, né? Não existe grade, existe céu, infinito, montanha. Você veio para isso. Exato.
E aí a escolha é sua também, lembrando, né? Você pode estar naquela escolha de se encaixar, ou pode estar na escolha de ser o maior potencial para você mesmo, né? Exatamente. Minha amiga, energias positivas, Rô. Pessoal, gratidão, foi mais uma edição do nosso Universo, como pode melhorar, infinitas possibilidades, ó. Um abraço, até o nosso próximo encontro, valeu, um abraço, fui! Tchau, tchau.